Boa tarde, seja bem-vindo a mais um número do programa Sociedade Aberta. A 24 de janeiro comemora-se o Dia Internacional da Educação. O objetivo é sensibilizar a sociedade civil para que se cumpra o direito à educação e procura-se também, com este dia, sublinhar o papel da educação enquanto meio para quebrar ciclos da pobreza e para o desenvolvimento social. Por isso, hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, vamos falar sobre o impacto da migração familiar na educação das crianças e também dos adolescentes. Nós estamos a receber a educadora Kátia Araújo Leite, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Olá, boa tarde e obrigada pelo convite. Obrigado também por estar aqui conosco. E ainda também conosco nós temos o Zuel Sanches. Ele é investigador e também especialista na área de educação. Boa tarde. Boa tarde, Nair. Boa tarde a todos. E neste programa Sociedade Aberta, você também pode participar. Procura-nos nas redes sociais, deixe os seus comentários. Também, se quiser, pode enviar as suas questões e vai então poder dar a sua opinião neste programa Sociedade Aberta. Lembrando que hoje aqui o nosso tema de conversa é impacto da migração familiar na educação das crianças e dos adolescentes. Está aqui conosco o Kátia Araújo Leite, ela que é educadora, e também o Ziel Moraes, ele que é investigador e também especialista na área de educação. Vou começar por si, Kátia Araújo Leite, nós sabemos que Cabo Verde é um país tradicionalmente de imigrantes. Muita gente que vai para fora, procura de uma vida melhor. Isto vem de décadas, né? Que impacto que está a ter na vida de educação das crianças ao longo dos tempos, da sua experiência e atualmente? Assim, nós sabemos do número que tem acontecido, um número um pouco exagerado nos últimos anos da imigração, principalmente em relação a jovens e, podemos dizer, pais jovens. E isso tem um impacto enorme na vida familiar e também na vida das crianças e dos adolescentes. O primeiro impacto é aquela parte afetiva, porque vai havendo uma separação ou do pai ou então da mãe. Então o laço vai separando-se. E na maioria das vezes as crianças vão ficar com os avós ou então com os tios, ou um parente mais próximo. E isso acaba, querendo ou não, por afetar psicologicamente, emocionalmente, a vida da criança e do adolescente. Porque a vivência que a criança tinha com o pai ou com os pais vai ser diferente na casa dos avós ou então na casa dos tios. E nem sempre aquela lacuna materna ou paterna vai ser colmatada pelos avós ou então pelos tios. E isso reflete muito na parte comportamental das crianças e dos adolescentes e também na forma de viver no dia a dia. Posso dar um exemplo no que toca, por exemplo, ao respeito. O respeito acaba por se transformar num conflito, porque a forma como os pais educam os filhos nem sempre é a mesma forma que os filhos vão ter a nível dos avós ou então dos tios. Por exemplo, nós sabemos que os avós permitem tudo, mas quando as crianças ou os adolescentes ficam na responsabilidade dos avós, ali a educação tem que ser mudada, tem que alterar as normas. E vamos muitas ouvir vezes também o Zuel Moraes, enquanto especialista nesta área de educação. Isto acontece, por exemplo, o impacto que tem, não só agora, mas ao longo dos tempos. Como é que você vê esse impacto na educação das crianças e adolescentes quando a imigração familiar? Estou a pensar na imigração dos pais, pai e mãe. Sim. Toda a dinâmica humana e tudo aquilo que acontece, ou toda ação, ela sempre vai trazer reações. E podem trazer benefícios, mas tem os seus malefícios. Então, nós temos que olhar sempre os dois lados ou pôr na balança as coisas. E a imigração, por um lado, ele traz os benefícios que todos nós conhecemos, que é de uma melhoria de vida, pelo menos a nível econômico, de acesso, de poder de compra, de coisas afins a essas vantagens, mas olhando para a educação de filhos, há pouca vantagem. Isso é notório, porque a educação ela se concebe
eu diria, numa dinâmica de 3 pilares, em que o aluno ou a criança faz a sua parte, a escola faz a dela, mas também o pai ou encarregado de educação tem que fazer. E quando nós temos uma criança que não tem um dos pais, ou não tem os dois, e fica sob responsabilidade de alguém, como a minha colega aqui bem disse, a pessoa já tem esse compromisso de cuidar da criança, mas por vezes não tem esse compromisso com a educação dela, já faz muito pela criança. Então, ir à escola, por exemplo, ou acompanhar essa criança, ou ajudar essa criança no seu desenvolvimento educacional, por vezes acaba não acontecendo, porque a pessoa, já que não é filho dela, normalmente tende a fazer o mínimo. E normalmente a educação que, de certo modo, queremos relegar à escola, acaba por não se fazer. Então fica a critério desse aluno e da escola conseguir com que a coisa funcione e isso acaba por não funcionar. Então o grande problema que temos aqui é o comprometimento com o desenvolvimento daquela criança ou daquele adolescente que agora tem um dos pilares fundamentais da sua educação, que não é só o ensino, mas sua própria construção de vida, fica deveras afetado porque lhe falta que seja um dos progenitores. Isto cria a chamada desestruturação da família? Sem dúvida nenhuma. Porque, olha, mesmo que, analisando um caso mais simples, mesmo que haja numa família uma separação, os pais estão aqui, mas só pelo fato de estar separados, isso já desestrutura ao extremo uma família, imagina quando estão ausentes. Que não há esse cuidado, que não há essa atenção. A colega Kátia falou bem, quando isso está sob cuidado de avós, tios, ou às vezes até de um irmão mais velho, há sempre um senso de responsabilidade menor. Não está em causa a maternidade ou a paternidade. Então, às vezes, é uma questão fraternal. Então, ela é muito negociável, é muito quando dá, e não há uma intencionalidade, uma preocupação e uma construção da identidade daquela criança e daquele adolescente. Então, isso desestrutura de tal modo que afeta a educação, afeta a vida, afeta a sociedade e afeta como um todo. E são coisas que Você disse que pensar. Olhar há aspectos negativos e há positivos. Quais são os positivos? Assim, quanto à imigração, por exemplo, uma criança que tem na família um pai ou uma mãe, ou até os dois que imigram, consegue dar um sustento melhor. Então, né, para todos os efeitos, perde-se do lado emocional, perde-se do lado da educação dos pais, mas ganha na questão econômica. A criança pode ter um material escolar e didático de melhor qualidade, ou pode ter acesso que não poderia ter em outros meios. Se cria condições familiares de habitação e de outras coisas, porque parte do princípio que quem está lá fora e que tem um filho aqui se preocupa em enviar alguma coisa para o sustento e para a melhoria de vida. Mas quando coloca na balança, eu não sei até que ponto, para aquela criança, isso é bom. Eu ainda guardo a opinião de que será muito melhor aquela criança ter o pai por perto do que ter um sustento garantido nas dimensões de pensar melhoria. Sobrevivência não, mas melhoria sim. Vou-vos levar para um outro caminho. Antigamente não havia redes sociais. As pessoas não podiam fazer uma videochamada. Ficavam à espera de uma carta. Hoje em dia temos as redes sociais. Temos uma videochamada. Isto não ajuda a colmatar, pelo menos o pai está lá, liga, se fala com o filho diariamente, a mãe. Isto não pode ajudar ou não ajuda para pelo menos mostrar que há alguém que tem um pai, tem a mãe, que tem que dar satisfação, que está lá, que está preocupado com a criança ou com o adolescente. Não, isso ajuda e bastante, porque há uma diferença enorme entre a imigração dos anos 80 e agora, a partir dos anos 2000, 2005, 2010, porque temos a tecnologia, só que há uma vantagem e uma desvantagem em termos emocionais. Por exemplo, eu tenho amigos que estão imigrados, mas ajudam a fazer trabalho de casa com os filhos. Mas não é a mesma coisa de que estar ali presente. Há uma vantagem das redes sociais que os pais podem acompanhar o dia a dia dos filhos, mediante o tempo disponível dos trabalhos que têm. Podem também acompanhar a evolução, o crescimento dos filhos. Podem ver a parte física diariamente. Por exemplo, antigamente, se uma criança desse uma queda na escola, só se saberia
durante 15 dias, ou já se pode saber no mesmo momento, só mandar uma mensagem. Os pais, por exemplo, podem ver a queda da criança, ou então se a criança está como doente. É que a criança está, sim, né? consegue ver. E antigamente não se podia ver isso. Mas há uma desvantagem em termos emocional, porque a parte emocional, querendo ou não, é afetada e afeta muito. Porque não há, é bom, eu estou a ver a minha mãe ou meu pai ali nas redes sociais, estou a falar com eles, mas é diferente, por exemplo, se o pai e a mãe estão ali presentes. Vamos colocar um exemplo simples e prático. Uma criança, quando está com febre, o que quer? Quer a mãe ou o pai por perto. E caso a mãe e o pai estiverem fora, então sente isso. Quando os pais estão por perto, a criança sente-se mais segura. A segurança é transmitida através da figura materna e da figura paterna. Pode ter um avô, uma avó ou um tio, mas a figura materna e a paterna é fundamental. A imigração, como o Osiel acabou de dizer, traz vantagem, mas traz desvantagem. Só que nós, na maioria das vezes, ao pensarmos em imigração, pensamos somente na parte material. Porque eu acredito que qualquer mãe, qualquer pai, se parar e pensar na desvantagem a nível emocional, não ia imigrar, porque é maior. Há uma vantagem em dar tudo para o filho, mas na maioria das vezes, eu trabalho com crianças, eu posso afirmar isso. Se for perguntar para uma criança o que é que gostarias de receber agora, queres uma mochila com um kit completo ou queres a mãe ou o pai por perto? A criança vai responder, eu quero a minha mãe. Porque a criança, para ela, o mais importante não é o material. A mais importante é a parte de figura. Agora, nós precisamos de imigrar. Não temos muita alternativa em Cabo Verde, não temos muita alternativa em Cabo Verde. E as pessoas hoje em dia estão cada vez mais ambiciosas. Estamos cada vez mais ambiciosos. Vou pegar aqui num ponto que a Kátia hoje disse, que as pessoas, por exemplo, às vezes precisamos emigrar. Nós temos nesta recente leva de imigração, já vou ouvir sobre as tecnologias, nesta recente leva de imigração, pessoas, quadros, professores, em diferentes áreas, a emigrar, as pessoas a quererem ir lá fora para ganhar mais, principalmente para ir para Portugal. Chegando lá, vão ver que a realidade é dura. A realidade não é as pessoas, quero ganhar mais. Uma pessoa em São Vicente a ganhar ter um salário de 60 mil escudos, vai emigrar, porque vai ganhar 900 euros ou 1.000 euros e depois vai pagar um quarto, 400 euros. Né? Depois tem a família aqui para sustentar. Vamos observar isso em termos dos o que é que ganha, se vale a pena. Olha, a questão da imigração é uma coisa muito interessante. Eu aconselho a todos, e isso é por experiência de alguém que viaja, é bom para todo cabo-verdiano tenha uma experiência de conhecer o mundo lá fora. Isso eu aconselho. É quase que um curso superior fazer uma viagem de 15 dias para o exterior. Abre a mente, entende muita coisa. Agora, sair de Cabo Verde para trabalhar lá fora, as pessoas fazem isso com muita ilusão. E às vezes nós ouvimos pessoas no exterior falando, não venha porque aqui é difícil. Ele está falando isso porque está lá. Não é. Nós precisamos ter equilíbrio e analisar bem as coisas. Uma pessoa que ganha em Cabo Verde acima de 50 mil escudos, só aconselho a sair de Cabo Verde, caso consiga ganhar 3 ou 4 vezes mais. Porque dobrar não é suficiente, porque você vai ter os custos, que não são poucos, você tem uma família aqui para sustentar. Tem duas casas, né? Vai ficar com duas casas. Tem que sustentar, tem que ter férias, você tem a saudade, tem a ausência, tem os filhos que ficam. Quando você coloca na balança, você ganha mais, e é a mais. E as facilidades que dão entre os benefícios materiais e os problemas emocionais, a saudade, o tempo que passa, a vida que passa e não recupera mais, quando você colocar na balança não compensa. Até porque é difícil alguém sair de Cabo Verde. Se não for um profissional já qualificado a nível internacional, sair de Cabo Verde, por exemplo, como um professor, um polícia, para ir trabalhar na obra ou para ir trabalhar trabalhos duros. Ou seja, quando você olha a nível emocional, a nível do esforço físico, a nível da saudade, a nível das pessoas que você deixa, a nível do tempo de vida que você fica longe das pessoas que você ama, você coloca na balança, o saldo vai dar por vezes negativo. Então, a ilusão é para pensar bem.
Uhum. E as tecnologias ajudam, pensando lá atrás, que as pessoas já eram com carta, agora com tecnologias, pode estar presente. Eu trouxe isso porque eu me lembrei também de um caso de uma senhora que me contou, pronto, ela viaja 2 vezes por ano, tem que viajar por questões de saúde. Quando viaja, passa 3 a 4 meses fora e faz os exercícios de casa com os filhos, mas é uma situação pontual. 2 vezes por ano, já sabe que vai, volta e acompanha o filho, mesmo estando à distância. Olhando para a questão da comunicação, estranhamente eu diria que nós temos a mesma realidade que tínhamos antes, a nível de impacto. Por que eu digo isso? Porque anteriormente nós não tínhamos a tecnologia, a informação chegava com muita demora, mas nós tínhamos uma sociedade melhor, em que todos cuidavam de todos, em que as crianças cresciam já com um senso de responsabilidade, de respeito. Então, haviam coisas que demoravam para ser comunicadas e eram complicadas, mas não era tanto quanto hoje. Imagina se nós tivéssemos a realidade de hoje com a comunicação de alguns tempos atrás, seria catastrófico. Então, a tecnologia ela ajuda hoje, porque supre essa carência de falar, de saber, e o Dair deu um exemplo aqui de uma pessoa que faz isso pontualmente, mas isso não deveria ser pontual. Aqui que está a questão, e aqueles que nos assistam do exterior ou até aqui, mas que conseguem aconselhar alguma pessoa relacionada lá fora, não é para ser pontual. Com as facilidades que temos hoje, os pais que estão fora deveriam e devem tomar um tempo periodicamente, dia sim, dia não, para conversar com os filhos, saber como vão, perguntar as coisas. Não é difícil. Essa distância ela se encurta, só não tem a presença física. Mas se um pai ou uma mãe que está lá fora quiser acompanhar o seu filho, ele pode tirar no seu dia um tempo para perguntar ao filho como é que está, fez o trabalho de casa, respeitou, sabe que foi, aconselha, conversa. Então dá para fazer isso. O problema é que eu não estou lá, não estou vendo aquilo que o olho não vê, o coração não sente. E é aí que mora o perigo. E é aí que a gente deixa de contribuir para a boa educação dos nossos filhos. É possível sim. Cátia Araújo, tem um centro que acolhe crianças e adolescentes durante o período contrário à aula, né, para estudar. Antes do programa comentou connosco que esta imigração também está a ter impacto, por exemplo, com professores que estão a emigrar, estão a deixar. Fala-nos da sua experiência concreta, o efeito que isso está a ter. Assim, eu tenho crianças que os pais imigraram e eu tenho adolescentes também que os pais imigraram e eu tenho pais professores que emigraram. Então, no que toca a crianças, há uma lacuna enorme. Nós vemos a forma, por exemplo, como os outros tratam essa criança. A preocupação é diferente, o cuidado é diferente. Por mais, como o Osiel disse, por mais que a terceira pessoa que ficou responsável desta criança ou deste adolescente, o cuidado não é igual, a preocupação não é igual. É preciso ter um cuidado ao emigrar. Nós precisamos também saber o motivo que leva as pessoas a emigrar, porque às vezes há uma necessidade mesmo, mas às vezes, se pararmos e pensarmos, podemos criar outras alternativas. As crianças sentem mais a parte afetiva, o carinho, o abraço, aquela parte de escuta. Então, isso deixa falta na criança. Os adolescentes sentem mais falta do quê? Sentem mais falta daquela parte de segurança. Querem saber que tem um protetor por perto e às vezes não tem. Então isso acaba causando algumas limitações nas suas vidas na parte emocional. Temos a questão também do respeito às regras, às normas. Os adolescentes vão crescendo, querem sair, principalmente nas ilhas de São Vicente, Ilha de Santiago, que tem mais movimento, tem mais proposta lá fora. O que é que acontece? Muitas vezes os adolescentes não respeitam as regras, principalmente aos fins de semana, tem que sair, o horário de saída, o horário da chegada. Acabam entrando em conflito com quem estão sobre a guarda. E a outra questão é os professores. No que toca aos professores, a maioria dos professores que eu conheço que estão a emigrar não vão em busca do salário melhor? Não? Melhor, não. Porque, como ele disse, a imigração ilude. A maioria dos professores que imigraram não estão a trabalhar com condições melhores. Não estão. A maioria ilude. Colocam fotos nas redes sociais e falam disso, falam daquilo, mas não. Um professor técnico superior ganha aqui em Cabo Verde 60 e tal mil escudos no mínimo. Um licenciado.
Vai trabalhar numa loja, por exemplo, em Luxemburgo, ou então em Portugal, ganha 1.500 euros. Mas 500 euros é só a renda de casa. Ou seja, Depois, tudo sim, há uma associado. ilusão enorme. Na classe dos técnicos superiores que saem de Cabo Verde para o estrangeiro, a maioria não está a viver melhor. Agora, há um aspecto em relação aos professores. Os professores estão a fugir do stress laboral. Tem muitos conflitos com a classe, tem muitos conflitos com o Ministério da Educação, então estão saturados emocionalmente. Não é bem a parte financeira, estão saturados em vários aspectos. Então, a maioria anda com depressão, uma boa parte anda desmotivada em relação à profissão. É tipo um escape, né? É tipo um escape. Mas vamos ouvir também uma outra opinião que nós recolhemos na rua. Na verdade, falamos com Mami Estrela. Ela é investigadora e professora universitária, mas partilhou connosco a sua experiência de vida. Na verdade, a imigração faz parte da história de Cabo Verde, né? Temos tido períodos mais intensos ou menos intensos por diferentes motivos, mas a nossa história é marcada pela imigração, portanto, pelos efeitos que isso tem a nível da família, a nível da pessoa que imigra e das crianças e adolescentes que ficam ao cuidado de parentes. Conhecemos muitas histórias de sofrimento, de abusos, de dificuldades que as pessoas têm passado para educar crianças nesse contexto. E muitas vezes olhamos muito para exemplos negativos, né, de crianças que ficam praticamente sem acompanhamento, apenas com a parte, digamos, da habitação, da alimentação garantida, né? Mas também há muitas histórias boas nesse processo. Obviamente que a questão da saudade, da ausência da mãe, do pai, de ambos, é marcante para a criança, mas depende muito da forma como ela é cuidada e educada pela pessoa com quem ela ficou. E o mais comum são os avós, não é? E há histórias boas também. Eu, pessoalmente, considero-me um caso com bons resultados. Eu fui criada pela minha avó, precisamente em consequência da imigração, e eu acho que foi uma bênção na minha vida. A maneira como ela me educou, a maneira como cuidou de mim, e não era só eu, éramos 4 crianças que ficaram ao cuidado dela, e ela era uma mulher extraordinária. Todas as pessoas que conviveram com ela, a vizinhança, relembram marcas de solidariedade, de uma pessoa forte, com um comportamento correto, respeitoso, e isso passou. Portanto, todo o processo de socialização meu e das outras crianças que crescemos juntas foi marcada por essa personalidade que a minha avó tinha, e moldou também o nosso caráter, a nossa maneira de ser. Portanto, não é a imigração em si que pode determinar bom ou mau resultado na educação e no desenvolvimento da criança. É a pessoa de referência com quem ela fica. E se é uma pessoa que transmite valores, que cuida da parte física, digamos assim, os cuidados normais de alimentação, de moradia, etc. E mesmo não é preciso luxo, basta que haja boa alimentação, haja cuidados básicos com qualidade. É uma questão complexa essa do acompanhamento escolar, porque interfere em vários fatores. Não é só se estuda e se em casa apoiam no estudo. Tem a ver com todo o contexto educativo que encontra em casa e na escola. E às vezes as pessoas não estão preparadas para isto, né? Porque acompanhar o progresso escolar dos adolescentes exige que haja regras, exige que a pessoa compreenda como é que funciona a escola. Portanto, é todo um processo que quer a família, quer a escola tem que conhecer como orientar esse adolescente. Não há receitas, eu não tenho um modelo para dizer é assim que se faz, mas eu acho que vai depender muito dos valores, de toda a forma como a criança foi socializada antes em relação à escola, às responsabilidades, às obrigações que tem que cumprir, como é que a escola e os professores também podem ajudar. E há
muitas vezes temos que alargar a nossa rede de apoio. Quando há essas situações de imigração, às vezes a avó ou a tia que fica com a criança sente-se muito sozinha, que essa responsabilidade lhe pesa muito. Às vezes é preciso alargar essa rede de apoio para outros parentes, para vizinhos, para colegas que têm sucesso, para outros professores, para a própria escola, para as bibliotecas escolares, que às vezes também tem sempre lá um adulto que pode olhar para a criança nos momentos das aulas. Portanto, eu acho que não é uma responsabilidade que nós podemos dizer reprovou porque emigrou e a avó não tem escolaridade para acompanhar. Muitas vezes é olhar para a complexidade da situação e tentar encontrar outras formas de apoio que possam suprir essa necessidade que a avó não tem condições para fazer. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar de impacto da migração na educação das crianças e dos adolescentes. Ouvimos Mami Estrela, ela é professora universitária, que a partilhar a sua história de vida concretamente. Lembrando também, se quiser, pode, através das redes sociais, enviar o seu contacto ou também deixar perguntas. Vamos aqui mais à frente ler as perguntas. Daqui a alguns minutos, agora já estamos a meia hora de programa, vou começar com o Ziel Sanches nesta segunda ronda sobre a sua análise, o que disse a Mami Estrela. Ela partilhou a sua história. Sim, ela partilhou a história dela, uma experiência boa, uma experiência modelo nesses casos, eu tenho que reconhecer. Não quero ser pessimista em dizer que é uma exceção, eu acredito que nem seja uma exceção, mas eu acredito que são casos de menor frequência. Digamos, se nós fazermos uma análise realista, vamos ver que provavelmente há mais casos de complexidade do que casos que ela aqui mencionou. E o que eu acho que a experiência dela e a maneira como ela partilhou é a maneira correta. É quando você tem essa necessidade, tem essa oportunidade, ou entende-se que é o melhor para a sua conjuntura familiar, a imigração, quem vai deixar o seu filho. E isso é muito importante. Não é só alguém que tenha a afinidade, mas alguém que efetivamente vai cuidar daquela criança. Falou uma coisa muito boa, que é alguém que seja referência, porque se a criança tiver referência, tiver cuidado, ela vai desenvolver, a estrutura vai funcionar. Então, eu acredito que o caso dela é um caso de sucesso. Tem muitos, não são poucos, mas ainda eu me preocupo com a questão dos pais que se ausentam, porque a paternidade ela é fundamental. E ninguém consegue, por melhor que seja, substituir um pai ou uma mãe o tempo todo. E as dinâmicas da vida mudam, então há que ter essa atenção. E eu acredito que ela falou está muito correto. É com quem você deixa, qual que é a referência, qual que é a responsabilidade, qual que é a intencionalidade que essa pessoa vai cuidar dessa criança e como que vê ela na vida, como projeta ela para a vida, e não é só um cuidador, é alguém que vai trabalhar o caráter e a identidade dessa criança e desse adolescente. Isso é de suma importância salientar. Cátia Araújo Leite, também a sua análise do que disse a Mami Estrela. É sim, eu concordo em parte com o que ela disse, mas ela está a falar, ela deu um exemplo dela. Ela foi criada pela avó, mas ela referiu há 50 anos atrás, 60 anos atrás, mais ou menos. As referências eram diferentes do que hoje. Os valores são diferentes do que hoje. É importante saber com quem deixar as crianças, sim. Nós não estamos cá a dizer que todas as pessoas que imigram, os filhos vão dar errado na vida. Não é isso. Nós estamos a falar sobre o impacto que causa a imigração na vida dos filhos. A referência com quem nós deixamos os filhos é importante, sim, porque uma pessoa com valores vai transmitir valores para outra criança. A criança não reprova na escola porque o pai ou a mãe está imigrando. Não. A criança reprova na escola porque ou não estudou, ou não teve acompanhamento, ou tem problema de aprendizagem. Não é por causa do pai e da mãe. Agora, que o controle dos pais em relação aos filhos é importante, é fundamental no processo acadêmico, isso é. Mas uma avó ou um tio pode também fazer esse papel. Não é igual, mas pode. Às vezes encontramos até a avó ou um tio que é muito mais exigente do que um pai ou uma mãe.
Acontece, temos vários casos aqui em Cabo Verde. Agora, um aspecto importante, nós temos que ver os dois lados. A imigração traz um lado negativo, traz sim. Por exemplo, vamos colocar a questão da violação nas crianças. Isso acontece por causa, da maioria das vezes, das ausências maternas e paternas. E não é somente a imigração que traz isso. Quando um pai ou uma mãe não está presente na vida de uma criança, isso pode acontecer. Por quê? Porque a criança acaba saindo de casa mais vezes, acaba dormindo em rede de apoio, como ela disse. São os vizinhos, os amigos, os colegas dos pais. Então, temos dois lados que é preciso ter muito cuidado ao fazer a análise. Outra coisa fundamental, vamos colocar a questão que acontece pouco, mas acontece muito. Eu tenho casos no meu espaço que é o pai fica com a criança. O pai fica com a criança, mas o pai precisa trabalhar aos sábados, por exemplo. Durante a semana tem um espaço para colocar a criança, vai buscar a criança, leva para casa. Mas o sábado, o domingo, por exemplo, o pai vai tirar um dia de trabalho. Deixa a criança hoje na casa de um vizinho, amanhã no outro, depois da manhã no outro. Há o risco sim. Então está a nos dizer, por exemplo, se tiver pai e mãe, um pode apoiar um outro, né? E a criança nunca vai ficar abandonada. Sim. É nesse sentido. Sim, mas nós temos também abandonos de crianças e adolescentes com pais na ilha. Agora, o centro é a imigração. A imigração traz benefício, traz bons resultados para uma família, traz a nível material. Mas temos aspectos importantes que é o autocuidado da criança. Nós temos a questão emocional da criança, é fundamental, tanto do pai como da mãe. Como o Osiel disse, ninguém substitui um pai ou uma mãe. Nem uma avó, nem uma Temos tia. uma telespectadora em linha que utilizou as redes sociais para nos dizer que quer participar. Maria, da Ilha do Sal. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de saber que contribuições é que tem para este programa sobre o impacto da migração familiar na educação das crianças e adolescentes. Podemos dizer que quando um parente, um pai ou uma mãe abandona a criança, nós sabemos que pode causar uma carência na criança, não é? Porque... Se quiser falar na crioula, pode estar à vontade também. Sim? Se quiser falar na crioula, pode estar à vontade. Ok, tá bom. Então, anda a dizer, o menino, desde que nascer, é de criar um vínculo na sua mãe e na seu pai. Então, quando ele faz, de repente, desaparecer, digamos assim, embora não saber se por isso de um contato telefone ou mensagem, mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa você ter abraço da mãe e do pai no momento onde você precisa dele. Né? E, então, para mim, aquela situação assim é um bocadinho difícil nas crianças, nos jovens adolescentes. É só para criar. Agora que estou a criar esta personalidade. Então, estou a precisar que ela possa segurança para criar nossos pais. Teria alguma pergunta também para o nosso convidado ou queria só a intervenção ali? Não, queria estar sobre isso. Obrigada. Tá bom, não te agradecer a participação. Muito obrigado. E pronto, estivemos aqui com esta telespectadora. Lembrando também, se você quiser, procura a Sociedade Aberta no Facebook e aproveita e envia o seu contacto se quiser também dar a sua opinião neste programa. Osiel Moraes, o que é que tem a dizer? O que é que ela disse que lhe chamou a atenção? Que comentários, que análise é que faz? Bom, é uma análise de quem olha, como nós aqui estamos a analisar. Esta parte afetiva está a tocar as pessoas. Sim, né? sim. Toca porque eu acho que é da nossa identidade enquanto cabo-verdiana, essa saudade, essa separação, ela vem desde muito cedo e sentimos isso e somos afetados por isso. Eu, por exemplo, meus pais emigraram, eu já era maior de idade, então eu não senti muito essa questão, mas eu acredito que para a minha irmã, por exemplo, com 10 anos, seria muito mais difícil porque o apego é maior, que eu acho que é o que a nossa telespectadora quis dizer, que é esse apego, que é essa identidade, que é esse estar junto, que é esse sentir cuidado, sentir parte, sentir que tem alguém por ele, e não alguém obrigado
por ele, que seria o caso de qualquer outro parente. Então, é perceptível que a telespectadora faz uma análise de quem olha a sociedade como parte dela, como quem já ouviu a história do vizinho, do irmão, do amigo, e talvez até seja a própria história dela. Então, tenho aqui mais um caso, uma pessoa que mandou uma mensagem aqui, a dizer pronto, que ela ficou responsável do neto, que está com 16 anos, os pais tiveram que emigrar e 2 anos consecutivos acabou por reprovar, ela não consegue ir acompanhar, infelizmente ir à escola, estar com ele sempre para acompanhar no seu estudo. Olha, eu acredito, e não são casos isolados, eu acredito que há muitos outros dessa natureza, e aqui que entra uma questão muito importante. Como é que nós, enquanto sistema educativo nacional, que deparamos com essa situação, o que é que os nossos pedagogos, o que é que os nossos pensadores de educação, o que é que os nossos investigadores estão pensando ou pensam sobre a questão da imigração com relação à educação? Nós temos um público, e se nós formos na nossa escola, não é exceção, provavelmente metade dos alunos que lá estão, ou os pais não estão na ilha, ou os pais não estão no país. Qual que é o pensamento, qual que é o trabalho pedagógico, qual que é o trabalho da própria gestão do sistema educativo, pensando a realidade dessas crianças? Porque a telespectadora enviou a pergunta, 2 anos consecutivos, e percebe-se que há um desespero, há um pedido de socorro. E o que é que está sendo feito para essa e crianças dessa natureza? Onde há um acompanhamento? Qual que é nós falamos aqui da rede de apoio. Essa rede de apoio ele não pode ser só a rede de apoio da avó, tio, primo, vizinho. Tem que ser do próprio sistema educativo, tem que conceber uma educação, um sistema educativo que atenda ao público-alvo, que são crianças vulneráveis, no sentido de muitas vezes não ter os pais por perto. E os impactos são muitos. E uma criança que vai para a escola, porque ele tem as suas dificuldades familiares da ausência de pai e mãe, ele vai encontrar na escola uma criança que tem pai e mãe presente e que tem uma instrução. Mas a convivência, o relacionamento, cria instabilidade até na criança que está com esse equilíbrio, porque isso afeta o próprio ambiente. E o que nós conversaremos com os professores, e eu trabalho muito com professores em palestras, ações de formação e debates, e sempre os professores, eu não sei como controlar. E por vezes não é que toda turma está em polvorosa, às vezes é 1 ou 2 que põe os 30 Então, se nós analisarmos os impactos, são muitos. E aqui nós falamos muito, eu, a colega e até inclusive os telespectadores, um pouco da nossa experiência do dia a dia, mas era bom que tivesse pessoas pensando, estudando, propondo, debatendo a fundo essas questões. Que estudos é que podem ser feitos para analisar este fenómeno, tanto da imigração, principalmente este fenómeno que está a acontecer agora? Nós temos uma tendência de ser reativos. A situação acontece e pronto, estamos diante dessa situação, o que fazer? Improvisamos, entramos pelo caminho da negação, que eu tenho visto alguns decisores negando, que não é a realidade, não é bem assim, são poucas pessoas, as pessoas não estão saindo, a colega disse por insatisfação, e eu não vou concordar a 100%, mas pelo menos 50% eu vou concordar, que muitas pessoas não é só uma questão financeira, é uma questão de desgaste, é uma questão de que eu estou cansado com esse mundo que eu olho para os lados, não sei para onde melhorar, onde sair. Eu posso até ter uma vida mais difícil no exterior, mas pelo menos vou ter um pouco de dignidade. Então são questões que têm que vir para o debate. E nós não podemos negar e nós não podemos fugir ao debate. E a sua pergunta faz sentido: o que fazer? Os responsáveis, os decisores, os governantes, os que têm poder de decisão, estão na tomada de decisão das políticas educativas no país, é que têm que pensar, ou se não podem e não têm condição de pensar, que converse com a academia, que converse com investigadores, que financiam a investigação, porque nós precisamos cultivar em Cabo Verde essa cultura do conhecimento. E o conhecimento ele vem da investigação. Precisamos estudar o nosso país, estudar os fenómenos gritantes, e em Cabo Verde a imigração é um fenómeno gritante. E ele precisa ser investigado, precisa ser estudado, precisa ser entendido e precisa, acima de tudo, que haja um diálogo transparente, claro e eficiente dentro dessa temática, como muitos outros em Cabo Verde. E nós não podemos, estamos aqui a fazê-lo, não podemos
a fazer as abordagens, os debates, só a partir da experiência cotidiana ou de achismos. Tem que ter conhecimento profundo das causas e daquilo que vai acontecendo no nosso país. Então, aqui eu sou muito apologista de que há que ter incentivo, e ele não pode ser um pequeno incentivo, tem que ser um incentivo muito forte na investigação em Cabo Verde, e a gente precisa olhar um pouco, agora falando como investigador e académico, olhar para a academia como esse braço forte que pode nos ajudar a entender os fenómenos e não acharmos que por sermos políticos, por sermos governantes, por sermos técnicos, achamos que agora temos resposta e solução para tudo. Só porque eu acho, só porque eu penso, ou só porque eu decido. Há que ter essa certeza de que estamos trilhando o caminho certo. E o caminho certo é o caminho do conhecimento, o caminho científico, e não do achismo ou de mera análise de experiência. Mas também em Cabo Verde tem recebido pessoas que vêm de fora. Vamos nos próximos minutos, que são poucos minutos que nós temos ainda, para nós observarmos as pessoas que vêm de fora. As pessoas que vêm, que imigram para Cabo Verde, chegam aqui, também as crianças. Como é que está a integração dessas crianças, desses adolescentes, no nosso sistema de ensino? Consegue perceber? Tem casos do tipo ou não? Conhece? Tenho caso do tipo. Mas nós somos um país acolhedor. Uhum. Eu costumo dizer que Cabo Verde é uma má mãe e uma boa madrasta. Nós sabemos acolher quem vem de fora. As crianças que vêm de fora são acolhidas tanto nos ATLs, com muito amor, com muito carinho, como nas escolas. Raras vezes temos alguma discriminação ou então algum conflito. E os pais, quando tragam os filhos para cá, têm aquela preocupação de dizer assim, por exemplo, olha, o meu filho fala francês, mas eu quero que alguém ensine a falar o crioulo e o português. A minha filha fala inglês, mas eu quero que aprenda português. Então, procuram sempre uma opção para ajudar os filhos. E encontram essas opções aqui. Eu tenho, por exemplo, uma aluna que veio dos Estados Unidos. Então, ela está ali no meu espaço a estudar língua portuguesa para poder adaptar-se melhor na escola. Já recebi chineses, e alguns estão a estudar agora na escola portuguesa. Já recebi alunos que vieram da França, estudam língua portuguesa ali no meu espaço, depois vão para as escolas. Então, nós somos um país acolhedor. Agora, no que toca às crianças, o que é que elas precisam? Elas precisam sentir-se segura no espaço onde estão, nas escolas, nos ATLs, nos centros. Porque através daquela segurança, a criança vai desenvolvendo cada vez mais a habilidade educativa. E em relação à imigração dos pais dos nossos alunos cabo-verdianos, o que é que nós precisamos fazer nas escolas? Nós precisamos acolher. E as escolas não sabem acolher as crianças que os pais tiveram que deixar por algum motivo e imigraram. Não sabem acolher. Não sabem por quê? Não sabem acolher por quê? Não foram ensinados. Não há um gabinete adequado para preparar os professores. O Osiel deu um exemplo que é: a criança não tem a mãe e o pai por perto. Chega na escola, mas os outros têm. Então, sente-se um pouco desenquadrada. Às vezes é pedido X número de materiais para uma aula, por exemplo. A criança não sente-se à vontade para pedir para um tio ou para uma avó. Não leva todo o material. O que é que acontece? A criança é vista como uma criança muitas vezes desleixada, que não deu o recado, ou então que os avós não se preocupam, ou os tios não se preocupam em oferecer aquilo para a criança levar. Então, nós precisamos criar condições para receber, para acolher essas crianças cujos pais imigraram. E vamos ter imigração ainda mais. O caso vai aumentar. Como ele disse, a imigração é gritante em Cabo Verde nos últimos... Vamos ouvir o Josué também sobre este ponto, que nós recebemos também pessoas que vêm de fora, como é esta integração, os cuidados a ter com a integração das crianças e dos adolescentes, tanto a integração social, a integração nesse ambiente escolar, porque vêm para um país diferente, os hábitos muitas vezes são diferentes. Sim. Eu vejo com bons olhos a realidade que temos em Cabo Verde para a integração de crianças e adolescentes que vêm, e até jovens. Principalmente
Eu trabalho muito com o ensino superior. No ensino superior, jovens que vêm ou sozinhos ou acompanhados da família para estudar no ensino superior em Cabo Verde, são experiências muito boas. Eu tenho tido muito boas experiências. Porque hoje se discute muito a questão da integração e da mobilidade. E Cabo Verde está a preparar e precisa preparar cada vez melhor para a questão da mobilidade, que é enviar e receber alunos. Agora, a minha preocupação, quando recebemos alunos, crianças e adolescentes de fora, a minha preocupação está muito mais voltada para a família do que propriamente para a estrutura familiar, para a condição social e segurança habitacional e alimentar da criança, do que necessariamente educacional. Por que eu digo isso? Porque as crianças e adolescentes, eles normalmente, se não encontrarem um ambiente hostil na escola, e Cabo Verde, como a colega disse, raramente nós temos esse ambiente hostil ao estrangeiro, quer que seja que vem do continente africano, europeu ou americano, se enquadram muito bem. E a criança e adolescente têm uma facilidade de adaptação cultural e linguística. Aprendem muito rápido. 3 meses, 4 meses, no máximo 6 meses, comunica com muita naturalidade e consegue-se conviver muito bem. Então eu acho que isso não seria um problema tão grave. Olhando o nosso sistema, que era a nível básico, secundário e superior, eu não diria que estejamos preparados ou intencionalmente trabalhando para isso, mas aconteceu de forma natural, né? A nossa morabeza já ajuda. Aconteceu de forma natural. Acontece de forma natural. As crianças, por natureza, e adolescentes aprendem, adaptam-se rápido, mas eu preocupo como que elas podem ser afetadas a nível da educação pelo bem-estar e pela segurança social que eles têm. Aí sim pode os afetar. Eu não acredito que seja na questão pedagógica, didática ou relacional na escola, mas é porque eles vivem em casa que pode sim agora afetá-los na escola. Tá bem, eu agradeço a presença dos dois neste programa Sociedade Aberta. Hoje aqui falamos sobre o impacto da migração familiar na educação das crianças e dos adolescentes. Voltaremos a estar juntos dentro de 8 dias, ou seja, na próxima terça-feira, dia 28 de janeiro. Vamos dar uma atenção especial à questão do reforço familiar.